Eu gostaria de, neste momento, saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, aqueles que nos assistem pelo canal 14 e também pelas redes sociais, via internet. Também deixo a paz do Senhor para todos. Eu queria também, neste momento, agradecer ao nosso muito digno pastor presidente pela oportunidade que nos concede de, através destes meios de comunicação, trazer uma reflexão da palavra do Senhor. Eu quero convidar você, amigo que me assiste, para, juntamente comigo, acompanhar o texto da palavra do Senhor. Com certeza Deus falará ao teu coração. Abra a sua Bíblia no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo de número 5, dos versículos 1 ao versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. É esse texto da Bíblia que eu queria, neste momento, partilhar com você, algo que Deus tem colocado no meu coração. O livro de Cantares, ou livro dos Cânticos, de autoria de Salomão, é um dos livros mais belos da Bíblia Sagrada. É um cântico extraordinário. Os sábios de Israel consideram ele o maior dos cânticos, consideram um presente da parte de Deus, que Deus entregou via Salomão ao povo de Israel. Para os sábios rabínicos, o texto de Cânticos é uma declaração de amor de Deus para com Israel. Mas nós entendemos também que esta declaração não é só com Israel, mas também conosco, que somos igreja sua, povo seu, e isso veio fazer sentido após a revelação de Jesus, como sendo o Verbo encarnado, como João escreve no capítulo 1 e versículo 14. É algo que Deus retratou através da boca de Salomão para falar acerca de relacionamento com Deus. Bom é ter relacionamento com Deus. Eu creio que você também tenha o seu relacionamento com Ele. E Deus é um ser que está acima de todas as coisas, mas é um Deus que gosta de se relacionar. Desde o princípio foi assim com Adão e com Eva, e com certeza você tem experiências para falar acerca da sua relação com Ele. E se você ainda não tem, procure conhecer a Deus, porque Ele vai se relacionar com você. No livro de Cantares, como lemos no capítulo 5, no versículo de número 1, retrata uma volta ou um regresso do amado para as suas propriedades. No versículo de número 1, o texto vai dizer assim: Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Apesar de o amado estar falando da sua propriedade, entendemos duas coisas. A primeira é que houve uma ausência temporária do amado, porque já vim
está se remetendo que o amado regressou, ou seja, a noiva ou a amada estava em um período de ausência do seu noivo ou do seu amado, e aquela ausência trouxe algumas sequelas espirituais para a vida daquela amada ou daquela noiva. A outra coisa que eu aprendo é que, apesar da ausência do noivo, ela estava cercada de coisas ricas, ou de especiarias, ou de benefícios, porque o noivo chega a dizer que veio para o seu jardim, a chama de irmã e de esposa, e diz que colheu mirra com a sua especiaria, comeu o seu favo com o seu mel e bebeu vinho, cada um deles alusivos a uma verdade sentimental. O vinho fala de alegria, o leite fala de sustento, força. Também fala do mel, que fala de doçura, né? Ele fala de mirra. A mirra é símbolo da presença de Deus, ou da divindade santa de Deus. O que quer dizer que, apesar de um noivo estar ausente, mas ele deixou a sua noiva cercada por especiarias, mas o noivo também não esconde que tudo pertencia a ele. Nós estamos cercados por Deus. Às vezes nós nos sentimos só, mas é só parar um pouco e olhar ao nosso redor e vamos entender que Deus nos cercou. Nós temos a alegria do céu, não a alegria que o mundo dá, mas uma alegria que Ele é quem dá. E esta alegria, ela é sobrenatural. Deus nos cerca de sustento, Ele é quem nos sustenta com a sua mão. Deus nos plantou em seu jardim, fala de cuidado, fala de cercado. Deus não nos abandonou à própria sorte. Pare um pouco em meio às tribulações e olhe ao seu redor e veja o que Deus já fez por você. Quando nós paramos e olhamos, Deus já fez muita coisa em nosso benefício, mas não esqueçamos que tudo pertence ao nosso amado. E ela continua dizendo que ela dormia, mas o coração velava. E este fato de ela dormir fala que ela estava em um estado de descanso, ou não estava mais ouvindo, não enxergando. Quem dorme perde a sensibilidade. Muitas vezes, quando nós achamos que Deus não está conosco, perdemos a sensibilidade e paramos de olhar os cuidados de Deus para conosco. E era o que a noiva estava fazendo, ela dormia, mas o coração velava. Quando ela fala de coração, fala de sentimento, porque o Espírito Santo habita em nós e ele nos lembra que nós temos um dono. Muitas vezes a gente está cabisbaixo, querendo parar na caminhada ou desistir da nossa vida, mas o Espírito Santo faz questão de nos lembrar que Deus permanece conosco e que Ele tem cuidado de nós. Com certeza, enquanto a palavra está sendo ministrada, o Espírito está lhe lembrando dos cuidados do seu Deus com a sua vida. O texto continua dizendo que o noivo começa a bater na porta. No versículo 2, ele começa a bater na porta e ele usa alguns adjetivos para com a amada, refletindo intimidade. Ele chega a chamá-la de irmã minha, amiga minha, e ele vai se aprofundando a ponto que a noiva não abre a porta. Muitas vezes Deus quer falar conosco, mas nós estamos tão insensíveis por causa das adversidades e tribulações que não ouvimos a voz de Deus. E isto é um perigo. Se Deus está falando com você, não endureça o seu coração, porque Deus quer lhe livrar do laço do adversário. E ele vai se aprofundando, ele não desiste. No versículo 2, ele chega a chamar de pomba minha.
minha imaculada. E este minha imaculada é se referindo à pureza, ou seja, quando Cristo brada para nós dizendo: fui eu que purifiquei vocês na cruz do Calvário, foi Ele que comprou a nossa alma, e Ele está reclamando este feito, dizendo: minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite, referindo-se à espera. O noivo não desistiu com a recusa da noiva, mas ele insistiu. No versículo 3, ele vai explicar a sua insistência. Já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Quando o noivo chega a falar isto, ele está dizendo à noiva que ele não volta atrás. Grave bem esta palavra no seu coração. O teu Deus não volta atrás. É por isso que nós ainda não fomos aniquilados, porque muitas vezes somos tomados pela dúvida, tomados pela insensibilidade e resistimos a Deus. Aí Deus, diante do seu cuidado, Ele insiste conosco. Ele fala de uma maneira, de outra e de outra forma, porque Deus não desiste de você. Deus não desiste da sua vida. O adversário jamais ganhará a tua alma para o teu Senhor. E o texto continua no versículo 4, para concluir esta reflexão. Diante desta resistência da noiva, o amado chega a colocar a sua mão pela fresta da porta e abre as portas da noiva, e ela diz assim: e o meu coração estremeceu por amor dele. Tem hora que Deus espera uma posição nossa, mas às vezes pela fraqueza do nosso coração, nós não conseguimos. Às vezes a luta é tão grande que a gente até quer reagir à voz de Deus, mas é tanta dificuldade, é tanta angústia que a gente não tem força. Aí o amado, ele vai ao teu encontro e ele quebra as barreiras. Oh, como este Deus é extraordinário! Ninguém pode superar o amor de Deus pela nossa alma. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Bom é estar com Deus. E como é bom servir a este Jesus, que mesmo quando a gente é resistente, mas Ele quebra as barreiras por amor a mim e a você. Eu quero orar pela tua vida neste momento. E eu sei que enquanto a palavra é ministrada, Deus está quebrando barreiras dos corações e dizendo: eu te amo, eu tenho um plano na tua vida. Pai de bondade, Deus de infinita graça e misericórdia, neste momento, Senhor, eu quero orar por aqueles que estão insensíveis à voz de Deus. A tua voz, Senhor, que é amada, meiga e serena. Às vezes as tribulações, as adversidades, e nos impedem de nos aproximarmos de Ti. Mas neste momento, que através da Tua palavra, que é como espada mais afiada que qualquer espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que ela possa penetrar nos corações neste momento e possa, Senhor, sanar todas as feridas para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Continue acompanhando a nossa programação e seja edificado e abençoado em nome de Jesus. Amém e amém.